pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. O André Valadão está sendo perseguido pela mídia e pelo movimento LGBT por conta de uma fala em sua série sobre o movimento LGBT. Dessa vez ele errou? Hoje eu quero falar sobre isso. Como que nós devemos agir nestes dias? Nós devemos engrossar o coro de todos os lobos que ficam à espreita, esperando qualquer coisa que eles julgam como oportunidade para nos massacrar. Nós devemos estar ao lado desses lobos? Ou devemos mostrar quão podre é essa mídia que distorce tudo? Nós devemos tomar uma posição. Qual será a nossa? Curta, comente, se inscreva, porque hoje eu quero falar sobre tantas coisas importantes, inclusive sobre como que a mídia ela distorce as coisas, como que ela é terrível. Vou falar um pouquinho, lembra daquele caso, Colégio Base? Lembra? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Um pastor disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Ele não disse isso de modo algum. Vamos lá, a fala dele é o seguinte: pode parar, reseta. Aí Deus fala: pode parar, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso. Então agora está com vocês. O André está dizendo justamente o oposto do que eles estão falando. Ele está dizendo que Deus destruiu a humanidade por conta de seus pecados na época do dilúvio, mas que não faria isso novamente. Portanto, caberia aos crentes pregarem o evangelho, que seria o único jeito de mudar isso. Pastor, mas eu acho que a fala dele está meio dúbia. Primeiro, se de fato ele estivesse estimulando a matar, seria para que os cristãos matassem todo mundo. Afinal, o que Deus fez lá na época do dilúvio foi aniquilar a raça humana, toda ela. Não foi apenas os homossexuais. O texto, na realidade, nem menciona esse pecado especificamente. Apenas diz que a maldade humana havia atingido níveis elevadíssimos e por isso Deus destruiu a humanidade. Ou seja, mentira, roubo, assassinato, foi um conjunto de maldades. Então, se o André, com o agora é com vocês, quisesse dizer que nós deveríamos matar as pessoas, ele estaria então sugerindo matar todo mundo. Segundo, pelo contexto da pregação e da série, fica muito claro que não é isso que ele está dizendo. Mas é claro, a jornalista não assistiu a pregação inteira para fazer a matéria. Na realidade, eles nunca fazem, eles não costumam mesmo checar. Onde já se viu, né? O jornalista tem que checar as informações, né? Imagina. No minuto 34, o André Valadão diz que nas redes sociais dele, ele tem 40% de pessoas que não são cristãs. E aí ele diz que ele poderia não falar nesses assuntos, para ter mais seguidores. Mas então ele diz assim, ó, que Jesus veio para salvar todos. Vou repetir. Ele disse, Jesus veio para salvar todos. Fica claro que ele está dizendo que ele crê que ao pregar e expor o pecado, o objetivo dele é a salvação de todos, inclusive dos gays. Não a morte. Em outro trecho do vídeo, ele diz assim, que centenas de pessoas têm entrado em contato com ele, via direct, via inbox lá no Instagram, dizendo assim, eu vou abandonar esta vida, porque ninguém falou para mim o que eu acabei de ouvir. Eu quero Jesus. Então fica claro, pelo contexto da pregação inteira, que o que ele está dizendo o que ele quer dizer com vamos para cima vamos expor o pecado, não vamos nos acovardar. Vamos anunciar o evangelho para que as pessoas creiam e sejam salvas. Este é o significado do vamos para cima. No minuto 37, segundo 39, ele diz exatamente assim, a gente não mata porque é crime, a gente não mata porque a gente é crente. Ou seja, ele está dizendo explicitamente, crente não mata. E por que ele deixa de matar as pessoas? Porque ele não mata os outros. Não é porque há uma lei nos proibindo, uma lei civil no mundo, porque nós somos cristãos. Cristãos não cometem homicídio. Ele diz isso no minuto 37. A jornalista assistiu, ela conferiu tudo para dar a opinião. Olha, é óbvio, eu creio mesmo que nós como pastores, que qualquer um, a gente deve se preocupar sim
com as palavras que temos falado. Nós devemos ser cobrados por isso. Mas peraí, a mídia fala um monte de mentira, distorce as coisas, fala o que o pastor não falou, que ele disse que os crentes deveriam matar gays. Isso é uma mentira, isso é uma mentira. E aí, muitas vezes, a gente fica ali procurando pelo em ovo. Não, mas é verdade, é. Olha, mas engrossa o cor dos lobos. Gente, vocês lembram do caso Escola Base? Várias famílias foram destruídas por conta de uma fake news publicada pela mídia, principalmente pela Rede Globo. Acusaram os donos de uma escola infantil de fazer da escola um centro de prostituição, de orgia com crianças. Acusaram os donos da escola de cometerem abuso sexual contra crianças. E tudo começou, sabe como? Com a Rede Globo divulgando essa mentira. Duas mães foram até a polícia, depois foram até a mídia, acusando a escola os donos da escola de abuso sexual. Sem averiguar nada. A mídia jogou tudo no ventilador, mais especificamente a Rede Globo. Tem um documentário que fala sobre isso. Um jornal, se não me engano, é o Diário Popular. Ele viu, os diretores, os líderes ali do jornal, viram o caso e disseram, não vamos publicar porque eles acharam que não tinha elementos substanciais. Mas a Rede Globo não, pôs no ventilador. Depois ficou provado que era tudo mentira, mas aí já era tarde. As famílias donas da escola foram destruídas, devastadas. Acabou com a família, com as famílias. Destruíram a vida daquelas pessoas. E aí, a Rede Globo soltou um pedido de desculpas e na mesma proporção? Porque sabe a quantidade de dinheiro que eles ganharam? Pense bem, Jornal Nacional noticiando algo que todo mundo está assistindo. No intervalo tem um comercial. Quantos milhões eles não ganharam? Quantos? E noticiaram. E todo dia notícia. E todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia. E aí, soltaram uma notinha? Em entrevista sobre o caso, o Pavinato, muito conhecido aí já, e ele é formado em Direito, né? Ele, juntamente com outro advogado especialista no assunto, ele disse o seguinte, as famílias não receberam ainda um tostão e nem uma retratação à altura. Ele disse que até hoje não foi pago nada para as famílias. Veja esta matéria que mostra aqui, Rede Globo, Isto É, TV Bandeirantes, Editora Abril e mais um monte. Todo mundo foi considerado culpado. Vamos ler. No último dia 7 de agosto, isso lá de 2006, né? No último dia 7 de agosto, o ministro Celso de Mello, do STF, não acolheu um recurso da TV Globo de São Paulo que tentava livrar a emissora da indenização aos proprietários da escola base por danos morais. A decisão mantém a condenação fixada pela Justiça de São Paulo de 1,35 milhão. Ou seja, a Rede Globo não se arrependeu. Não, ela ganhou milhões, mas não quis pagar 1 milhão, que não é nada, nada comparado com o que eles fizeram com aquelas famílias. Ela não quis não, entrou. Olha, pelo certo, elas não precisariam de juiz. Se tivessem um compromisso com a verdade, anunciariam a todos os cantos, era o mínimo que poderiam fazer. Por todos os lados e de maneira maciça. Erramos e erramos. Erramos. Vamos restituir, vamos pagar, vamos indenizar esse povo. Mas não, eles lutaram para não pagar a indenização de 1 milhão, gente, não é nada. Nada para eles. Acabaram com as famílias e lutaram para nem pagar um dinheirinho aí de café. É um café para eles. Nada. E essa é a grande mídia. E você pensa que eles aprenderam? Esse caso é estudado em faculdade, mas parece que eles não estão aprendendo. Vou dar um exemplo, assim, bem atual. O caso do Cuca. Lembra o caso do Cuca? Eu nunca vou me esquecer. Eu fiz um vídeo sobre isso. Assustador. Nunca vou me esquecer da fala de uma jornalista. Perguntaram para ela o que ela achava, se o Cuca havia abusado das meninas ou não. Ela disse assim, não, eu não li os autos, mas... E aí começa a dar opinião, descendo a bolacha no Cuca. Eu fiz um vídeo, na minha opinião, me parece que aconteceu mesmo um crime, mas eu consultei o advogado da minha igreja, ele me falou, olha, assiste esse vídeo aqui vai te mandar para a fonte. Assisti, era um vídeo, o Mauro César, o jornalista Mauro César, falava de um rapaz da internet, sem nome. Ele entrou em contato com a justiça suíça, e a justiça suíça disse, olha, leiam este jornal aqui, este jornal representa a posição oficial do tribunal. Eu entrei em contato com um amigo, um detetive, ele vasculhou coisas para mim, pegou jornais da época. A questão é o seguinte, a mídia foi noticiando o assunto e dando opinião. Os caras, eles mesmos falaram, nós nem lemos os autos. Na realidade, ninguém nem leu mesmo, né, porque estava lá em segredo de justiça, mas a justiça disse, ó, tá aqui, ó, isso aqui, essa matéria do jornal é a nossa posição, é a posição oficial do tribunal. Eles nem viram, nem investigaram, nem checaram nada!
E já foram dando opinião. Como que você pode dar opinião sem checar? São jornalistas, ganham pra isso. Esse é o nível da grande mídia. Esse é o nível. Eu estava assistindo a um filme também do Richard Jewell, alguma coisa assim. Lá nos Estados Unidos, o rapaz, ele encontrou uma maleta com bomba. Uma mala, uma bolsa com uma bomba. Ele salvou várias pessoas. A mídia caiu de pau em cima dele. Acabou com ele, sem prova nenhuma, gente. Um absurdo. Um absurdo. Essa é a mídia aí tradicional. Podre. Quer ver um outro exemplo? Lembra do Fique em Casa? Depois eles mudaram para Fique em Casa se puder. Eles passaram meses dando ordens para nós. Ordens. Enquanto eles iam trabalhar, eles ordenavam para nós, fiquem em casa. Lembra do jornalista global com o dedo em riste? Eles dando ordem pra gente ficar em casa enquanto eles iam lá fazer um Cooperzinho? Essa é a galera. E aí, obviamente, deu tudo errado. Desemprego, inflação. E aí o que eles fizeram? Se retrataram? Não, se reinventaram. Nós dissemos, fique em casa se puder. Não, vocês não disseram isso, a gente não é otário. E graças a Deus pela internet, que aí a gente tem uma segunda opinião. E não por acaso eles querem o tempo todo regular a internet. Então, gente, a gente é responsável por aquilo que a gente fala. E a gente deve sim se preocupar com aquilo que a gente fala. E é uma tarefa muito difícil e árdua, mas fazer o quê? É bom que não tenha muitos mestres, porque seremos julgados. Devemos sim tomar cuidado com as nossas palavras, nos expressar de maneira correta, mas a gente não pode permitir que a banana coma o macaco. Os criminosos são aqueles que distorcem as coisas, que mentem. Não vamos engrossar o couro daqueles lobos sedentos por sangue. Eu creio que temos que apoiar os poucos corajosos que têm tido a bravura de se posicionar. Não creio que ser crente de maneira covarde e que isso é o correto. Oh, aqui ele não usou a vírgula corretamente, logo ele merece mesmo ser crucificado. É como eu digo, né? A covardia ela nunca vem nua, ela costuma vir vestida sempre assim de alguma coisa, de veste da prudência, as vestes de um aparente purismo, enfim. Mas e aí, o que você acha? Você consegue citar outro exemplo aí? De distorção da grande mídia? Tem tantos, né? São tantos. Eu citei aqui os que eu lembrava de imediato, assim, mas são tantos. Deixa aqui no comentário, deixa aqui as manipulações. Deixa assim, ó de maneira bem objetiva. Deixa aqui uns comentários bem objetivos, assim, sobre as distorções e as mentiras que a grande mídia propaga, as fake news que eles propagam o tempo todo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.